Fala, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Sou o professor Leonardo Favarin e nós vamos aqui dar início a um curso, na verdade específico na área do direito constitucional, mas é um curso ligado às jurisprudências, perfeito? Na verdade, hoje a gente observa, que algumas provas, assim, mais especificamente aos cargos de analista, cargos de nível superior, embora também de nível médio técnico, a gente observa que tem algumas provas que elas pedem, questões assim que vão, na verdade, perguntar o que o tribunal, por exemplo, o STF, o STJ, os tribunais superiores, pensam sobre um determinado tema do direito constitucional, perfeito? Então, às vezes a gente vê uma questão perguntando sobre, segundo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o entendimento do STF, a gente, já vai cair numa jurisprudência, perfeito? Embora a letra fria da lei, a legislação de forma seca, a gente não vai conseguir obter todas as informações para responder a questão, apenas lendo a lei seca, somente o texto da Constituição. Não, a gente tem que observar súmulas, jurisprudências, recursos extraordinários, súmulas vinculantes. Então a gente vai pegar aqui nesse curso, nós vamos pegar as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, as súmulas do Superior Tribunal de Justiça, os recursos extraordinários junto ao STF, recursos especiais junto ao STJ, as arguições de descumprimento do preceito fundamental, Vamos tratar todos esses temas que vão te auxiliar em muito, na hora da prova, e vamos trabalhar exatamente conforme o entendimento, ali do tribunal. Vamos ver a previsão constitucional e como ele entendeu aquela parte normativa, perfeito? E vamos fazer questões. Mais importante é ver como é abordado, como é que é cobrado esse dispositivo ali nas questões para concurso, tá? Beleza, galera? Maravilha. Vamos lá. Na verdade, eu queria agradecer aí ao pessoal, do curso Passe Certo Concursos, perfeito? Tem lá o site www.passecertoconcurso.com.br. Ele vem trazendo aí turmas, de módulos teóricos, módulos de exercícios, perfeito? E muito material aí gratuito lá no site, tá? Então acessa lá www.passecertoconcurso.com.br, tá? E adquire lá a sua turma. Tem turma básica para concurso, Tem turmas para Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, DEPEN, entre outros aí. Maravilha? Na verdade, o que a gente vai estudar nesse curso? A gente vai ver primeiro as súmulas vinculantes, tá? Hoje a gente tem 56 súmulas vinculantes, lá são súmulas especificamente do Supremo Tribunal Federal, só ele pode editar súmulas vinculantes, E a diferença de súmula para súmula vinculante, eu quero que você entenda, o porquê a gente tem que estudar as súmulas vinculantes, que elas são aplicáveis, elas vinculam a administração pública, tá? Então, ela não atinge apenas o Poder Judiciário, mas também a administração pública como um todo, inclusive até o Poder Legislativo na sua função atípica, na função administrativa, tá? Que já o Poder Legislativo na sua função típica não pode, o processo legiferante, a súmula vinculante não é acima das leis, pelo contrário, é apenas um verbete que traz ali o entendimento e aplicação de um determinado dispositivo da Constituição, tá? E aí, as súmulas vinculantes, as súmulas, ações diretas de constitucionalidade, recursos extraordinários, e arguições de cumprimento do preceito fundamental, entre outros que são julgados no Supremo Tribunal Federal, vamos analisar. As súmulas, do Superior Tribunal de Justiça, perfeito? E aí, vamos entrar aqui no primeiro ponto que eu quero analisar, que foi um recurso extraordinário, foi o relator, foi o ministro Dias Toffoli, trazendo no princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Eu vou, primeiro momento aqui, trazer os princípios fundamentais, que é o artigo 1º até o artigo 4º, e a parte de organização do Estado, que é o artigo 18 até o artigo 35, 36 da Constituição, que trata da intervenção federal, tá? Então, esse primeiro momento, a gente vai ver os princípios fundamentais e depois a organização do Estado. E aí você vai falar assim para mim, professor, mas, poxa, e direitos e garantias fundamentais, uma parte tão importante ali, se concentra praticamente 50% da jurisprudência ali para concursos, Tanto é que tem muita súmula vinculante. Então, eu vou deixar num outro módulo separado. Então, a gente vai separar em blocos, esse curso.
Primeiro curso, princípios fundamentais e organização do Estado. Depois, só direitos e garantias, beleza? Então é assim mais ou menos que eu vou trazer. E aí, no princípio da dignidade da pessoa humana, que é não apenas além do direito à vida, o STF fala que além do direito à vida, é a pessoa viver de forma digna, né? Por meio de políticas públicas, através, né, do Estado e da própria sociedade como um todo, trazer mais dignidade. Tanto da pessoa humana, independente se é preso, se está solto, né? Se é da classe alta, classe baixa, tem esse princípio da dignidade da pessoa humana. E aí o STF analisou o caso do transgênero, aqui ó, transgênero, né? Transgênero é a pessoa que mudou o quê? O gênero. O gênero antes era masculino, mudou para feminino, ou era feminino, mudou para o masculino, né? O transgênero tem um direito fundamental subjetivo, aqui ó, a alteração de seu prenome, né? Então ele vai mudar o seu prenome, perfeito? Para exatamente colocar o nome agora que do gênero que ela ou ele, né, vão adotar a partir desse momento, tá? E sua classificação de gênero, perfeito? No registro civil. Não se exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, olha que interessante, né? Não exigindo, para tanto, nada além da manifestação de vontade do indivíduo, o qual poderá exercer tal faculdade tanto pela via judicial, né? Ou pela via, como diretamente pela via administrativa, no cartório, né, de registro civil. Essa alteração deve ser averbada à margem do assento de nascimento, né? Então, a margem do assento de nascimento é uma averbação para mudança de nome e mudança de gênero. Primeira coisa que a gente está observando, né? Vedada a inclusão do termo transgênero. Ó, não tem que informar nada falando, ó, é porque é transgênero, então está mudando o gênero. Não, não tem que falar nada. Nas certidões do registro, não constará nenhuma observação sobre a origem do ato. Vedada a expedição de certidão de inteiro teor, né, salvo requerimento do próprio interessado, ou por determinação judicial. Qualquer tratamento jurídico discriminatório, sem justificativa constitucional, razoável e proporcional, importa em limitação à liberdade do indivíduo e ao reconhecimento de seus direitos como ser humano e como cidadão, né? A gente vê aqui esse recurso extraordinário 670, 422, já foi questão de prova, tá? Ele é de 2018, mas já foi, né? Já veio questão de prova, claro, era para promotor, tudo, mas a gente observa que o que a gente tem trazendo aqui? Primeiro, dignidade da pessoa humana, né? Já que ele fez a mudança do gênero e a mudança do nome, ele pode requerer, né, basta a manifestação da vontade dele, seja por via judicial ou via administrativa. Se ele não conseguir pela via administrativa, ele pode recorrer à justiça, né? E essa alteração deve ser averbada à margem do assentamento de nascimento, perfeito? E não pode colocar ali o termo transgênero, né? Exatamente para trazer a dignidade da pessoa humana ali, né? O seu direito à felicidade, tá? Outro termo ligado à dignidade da pessoa humana, a gente observa na súmula vinculante número 11. Ela já é um pouquinho mais antiga, né? Só que ela é sempre cobrada em prova, tá? Essa súmula vinculante, para quem vai fazer na área de segurança pública, é sempre cobrada, tá? Que fala assim, ó, só é lícito o uso de algemas, então, opa, somente, né? Esse só aqui vem falando somente nestes casos. Então, vamos entender aqui. A regra é a vedação de utilização do uso das algemas, perfeito? Somente é lícito o uso de algemas em caso de resistência e fundado receio de fuga, né? Em casos de resistência ou receio, né? Receio de fuga, perfeito? Então, por exemplo, vou transportar, né, 200 presos, pô, receio de fuga, né, momento de transporte, né, ou
perigo à integridade física. Integridade física, perfeito? Integridade física de quem? Própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, né? Então a gente tem que levar isso na hora da prova. A regra é a vedação do uso de algemas, perfeito? A exceção que eu vou poder utilizar, resistência ou receio, ou fundado receio de fuga, ou perigo à integridade física própria ou alheia, né, por parte do preso ou de terceiros. Então, mas a excepcionalidade deverá sempre ser justificada por escrito, sobre pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Perfeito? Então, essa súmula vinculante veio trazendo exatamente a dignidade do preso. Perfeito? Que, embora ele está preso, de repente ele ainda não é culpado, né? Não é considerado culpado porque não houve o trânsito em julgado. Então, eu só vou utilizar algemas se houver indício de fuga, resistência da pessoa ou perigo à integridade física, né, dos agentes, ou do preso, ou de terceiros, beleza? E aí, nesse caso, eu tenho sempre que justificar essa excepcionalidade por escrito, tá? Senão, gera uma responsabilidade civil do Estado, tá? Maravilha, então. Primeiro ponto, né, tranquilo, não tem muita dificuldade assim, né, o princípio da dignidade da pessoa humana. Só que aí o outro ponto importante, já que eu estou falando dos fundamentos, né, dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, lá no artigo 1º, tá? Que tem lá soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Isso é importante, né? Os valores sociais do trabalho significa dizer o quê? Que é a relação de trabalho e emprego, né? Os valores sociais, lá você tira o seu sustento, né? Para você pagar suas coisas, né? Comprar suas coisas, tal. E também a livre iniciativa, perfeito? É a capacidade da pessoa ser o empresário, né? Ter ali, fabricar bolo, vender o x-tudão na pracinha, né? Os food trucks, os cuidadores de idosos, vieram tudo daqui, da livre iniciativa. Lá viram exatamente o nicho de mercado para participar dessa atividade econômica, perfeito? E claro que a gente tem na nossa Constituiçãozinha maravilhosa, que sempre previu um monte de coisa, o artigo 170, deixa eu pegar o artigo 170 aqui da Constituição. Cadê? Artigo 170. Opa. Artigo 170, que fala, né, dos princípios gerais da atividade econômica e fala, né, que a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditante da justiça social, observados os seguintes princípios, né? Livre concorrência, função social da propriedade, defesa do meio ambiente, né? E entre outros, a busca do pleno emprego. Então, a regra é os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, né? Só que aí vem a súmula vinculante, número 38. Na verdade, vou falar primeiro, né, da súmula vinculante número 38. Mas antes de falar da súmula vinculante número 38, se a gente parar para pensar, a livre iniciativa não é tão livre assim, né? Ela sofre limitações. Por isso que o STF ele tem que observar algumas limitações. Por exemplo, quem nunca ouviu falar que em determinada região, cidade, estado, né, vai dar estacionamentos gratuitos para os consumidores que fizerem compra nos shoppings mais de R$100. E aí vou falar, pô, é livre iniciativa, é livre concorrência. Em regra, o mercado é livre. Por causa disso, e aí o STF editou uma súmula vinculante, número 38, falando que, ó, um município é competente, o município, para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Porque o STF bateu e editou a súmula vinculante falando que é competente o município. Primeiro, porque de um lado tem lá o artigo 30 da nossa Constituição
falando que o município compete legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 30, inciso 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. Deixa eu botar o inciso 1 aqui, tá? Então, o artigo 30, inciso 1 fala que o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. Então, os estabelecimentos comerciais estão dentro da localidade do município? Sim. Então, ele pode legislar? Sim, aí pode. Aí, só que isso daí começou a bater no STF, falar assim, ó, o município está batendo na livre iniciativa, né? Está tendo ingerência do Estado perante os particulares que querem abrir os seus negócios, seus empreendimentos. E aí o STF editou essa súmula vinculante, número 38, falando assim, ó, o município, você pode sim fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial, por exemplo, bares, restaurantes, né, sei lá, casa, não sei o que lá, você pode ter limitação, pode ser definido por meio de lei, maravilha? Tanto é que tinha um município, né, que foi editada uma lei falando que os bares tinham que fechar 2 horas da manhã, perfeito? E aí fecharam 2 horas da manhã, mas não falava que horas vai reabrir. E aí o que aconteceu? O pessoal, né, brasileiro é um povo criativo, e aí o cara fechava 2 horas da manhã, todo mundo saía, e daqui a 10 minutos ele reabriu o bar, né, para falar assim, para mostrar que, ó, eu fechei, eu estou na lei. Só que a lei não fala que horas eu posso reabrir. Com isso, ele reabria 10 minutos depois, né? O brasileiro é um povo criativo, perfeito? E aí você vai lembrar disso na hora da prova. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Pum! Súmula vinculante número 38. Só que cuidado, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, na sua súmula 19, falou assim, a fixação do horário bancário, né? Ó, o banco vai abrir de 10 às 4 horas. Aí o município chega e fala, não, é muito pouco, né? Vamos botar de 8 às 5. Opa, município, segundo a súmula número 19 do STJ, para atendimento ao público é competência da União. Então, quem vai legislar sobre o horário bancário, já que está tratando de outro tema, né, na parte financeira, na parte, né, de a gente, tá ligado à economia, emissão de moeda, tudo isso, né, na verdade a emissão de moeda é o Banco Central, mas se a gente parar para pensar, o repasse dos bancos está muito atrelado ali. Então, nesse caso, a fixação do horário bancário é competência da União. Então, se cair na tua prova, estabelecimento comercial, beleza, bares, restaurantes, tudo. Aí, se ele botar banco no meio, opa, é competência da União, não é dos municípios, tá? Só que aí, a gente tem um outro recurso extraordinário de 2010, falando assim, ó, a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias, né? A gente lembra que muito tempo atrás, né? Hoje em dia também, mas muito tempo atrás os bancos faziam filas quilométricas. Meu Deus do céu, às vezes você olhava assim um banco, caraca, o banco tá explodindo. O Banco do Brasil, por exemplo, era uma fila imensa só para chegar na porta giratória. Depois da porta giratória, você pegava uma senha para esperar mais 2 horas. Isso daí era um absurdo. Nesse caso, o que o município fez? Falou, ó, tempo máximo no município é 20 minutos, nas épocas menores, né? E nos primeiros 5 dias do mês, 30 minutos. E aí isso gerou um recurso extraordinário perguntando se era competência da União ou se os municípios poderiam legislar sobre esse tema. E aí o STF falou, competência do município para legislar é um assunto de interesse o quê? Local, ela deu, né, a Ellen Grace deu nos termos do artigo 30, inciso 1. É competência de assuntos de interesse local, beleza? Então, o que a gente tem que separar aqui nessa súmula vinculante número 38, na súmula 19 do STJ e nesse recurso extraordinário? Primeiro é o que ele vai te perguntar na hora da prova. Se ele vai perguntar que o município é competente para legislar sobre assuntos de estabelecimento comercial, horário de funcionamento de estabelecimento comercial, tá certo. Se ele falar que estabelecimento comercial e bancos, aí tá errado. Se ele perguntar que o município é competente para legislar, fixar o horário de funcionamento de bancos, tá errado. É a União,
tá? E tempo de espera na fila, mesmo for no banco, aí tá certo, é o município que pode legislar, perfeito? Então a gente observa e tem que tomar cuidado, tá? Na hora da prova, perfeito? Vamos lá, e deixa eu falar aqui da súmula vinculante agora, número 49, tá? Primeiro, que determinados municípios, né, faziam assim, lá no meu município tem muita academia, tem muita farmácia, né? Então, nessa localidade aqui tem muita farmácia. Então, eu vou editar uma lei falando assim, ó, não pode mais criar farmácia nesse bairro, entendeu? Então, e aí, isso daqui foi objeto de uma súmula vinculante, perfeito? Que ofende o princípio da livre concorrência, tá? Que a livre concorrência está ligada à livre iniciativa, né? Ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal, que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Então, significa dizer o quê? Que o município não tem competência para limitar determinados comércios, né, do mesmo ramo. Por exemplo, toda esquina eu vejo hiperpet. O prefeito agora vai proibir, né, mais pet shop. Não pode. Pode ter 50, pode ter milhares ali, tá? É livre a concorrência, tá? Isso ofende a Constituição Federal. Perfeito? Maravilha? Beleza, então fechamos aqui esse primeiro bloco, tá? No próximo bloco a gente continua aí. Bons estudos e um forte abraço.